E o X do Vitória começa destacando que a primeira meta não foi alcançada. Porque a gente acabou de analisar o Sport. E dentro de alguns programas eu tenho dito o seguinte: o Sport é o maior candidato ao rebaixamento. Mas cai em 4. Mas cai em 4. Você não pode dizer assim, eu tô aqui, o Sport é que tá mal. O Sport tá muito mal, não dá. Esqueça, meu irmão. Assim, O Vitória na lógica do Vitória é o seguinte: o Sport já foi. Pronto. E tem o retrovisor do Vitória nesse momento tem Atlético Mineiro, Santos e Grêmio. Ponto. O Vitória não está numa situação confortável no campeonato. Precisa de mais 3, precisa arrumar 3. Isso. E com o Red Bull Bragantino com 13 pontos, é quase que desesperador. A gente tem aqui o Vitória em 6 rodadas, tá? 6 pontos é uma campanha dentro, né, do que o Vitória costuma trabalhar. A distorção foi o ano passado, quando ele fazia uma campanha de esporte, ele tinha 2 pontos. Tá? 6 pontos está ali dentro da média. O Vitória já teve 7, 4, 8, 10. Então o Vitória não está jogando um campeonato anormal. Não está jogando um campeonato fora da sua experiência dentro da Série A. Tá? Com 6 pontos em 6 rodadas, 37 equipes chegaram e apenas 10 foram rebaixadas. 27%. Ou seja, o Vitória tem a seu favor uma matemática e uma história muito diferente do Sport, como a gente falou, que já está ali nos 50%. 27% das equipes caíram, tá? Com essa pontuação. A gente tem até as equipes aqui, tá, na tela, que caíram, largando com 6 pontos. O Cruzeiro de 2019, CSA 2019, Figueirense, Goiás, Juventude, Curitiba, Ponte Preta, São Caetano, Botafogo, Juventude. O patamar das equipes mostra que tipos quem são esses times que caem depois dessa largada. O Vitória é um patamar acima da maioria desses times, tá? Acima do Juventude, acima do São Caetano, acima da Ponte Preta, acima do Goiás, mais ou menos do patamar ali de Goiás e Curitiba, tá? Hoje, obviamente, melhor, mas Goiás e Curitiba já foram, assim como Vitória, equipes absolutamente tradicionais dentro da Série A. Tá? Goiás e Curitiba são equipes que a gente aprendeu a conhecer dentro da Série A. Então a gente chega justamente na tela que eu trouxe no título. O Vitória não conseguiu cumprir a meta dos 7 pontos. Fez 6 pontos e deve 1 ponto naquela matemática até aqui. Começa com 2 derrotas e aí ele vai numa curva de recuperação fazendo mais do que se espera, até eu diria. Porque quando ele empata com o Atlético Mineiro, ninguém estava achando que era o Atlético Mineiro que teria uma largada ruim, é um ponto valiosíssimo. O Vitória, inclusive, chegou muito perto de ganhar esse jogo. Empata fora com o Atlético, ganha do Fortaleza com autoridade em casa, empata fora com o Fluminense, e aí agora teve um resultado, primeiro resultado ruim, depois que ele se reencontra no campeonato. Tá? Talvez seja o pior resultado, até considerando que o Juventude é duríssimo em Caxias, talvez o Vitória tenha tido seu primeiro resultado realmente ruim, que foi esse empate com o Grêmio, que jogou mal. Né? Não foi assim o Grêmio melhorou com o Mano, não. Foi um joguinho modorrento, o Vitória não conseguiu, saiu atrás, chegou no empate, mas não conseguiu engolir esse Remo, ou esse Grêmio. Cauê, mas tá tudo dentro da conta, né? Não fechou a meta, mas tá jogando o campeonato que lhe cabe. Isso, poderia estar com 7 pontos agora, tirando aquele do Atlético Mineiro, imaginando um pouco fora da curva, e ganhando com o Grêmio, estaria mais equalizado. Mas está dentro, vamos dizer assim, de uma margem de erro, de uma pontuação que você consegue, vai ter um déficit em algum momento, e em outros você vai precisar superar um pouquinho essa margem para poder, no final, chegar à numeração necessária de pontos para escapar. Agora,
está precisando jogar um pouquinho mais. Está precisando... Acho que a questão do Vitória é devendo um pouquinho de futebol. Mas pelo menos consegue ser competitivo nesses jogos fora de casa. O Vitória consegue ser um time, Fred, que combate. É um time que tem um estilo diferente quando a gente olha o Sport. O Vitória é mais próximo, talvez, do que seja o Ceará. É um time que combate. E nisso de combater, termina arrancando esses pontos fora de casa, por mais que não seja um time com uma qualidade técnica de um refinamento maior. E aí sofre quando você precisa furar certas situações, como é o caso do Grêmio, que foi para tentar ali, no atual patamar do Grêmio, sobreviver. O Grêmio sabia que era jogo do chamado 6 pontos. Cássio, primeiro dano, ou a gente considera que a derrota para o Juventude, por ser um confronto direto, é realmente um dano? Porque assim, no Alfredo Jaconi é pau, né? A gente sabe que o Juventude tem outra face. Ainda mais naquele momento. Né? Do Grêmio, acho que o dano foi agora. Isso. O Juventude, veja, e estava invicto. A gente sempre coloca assim, o Juventude muito bem no Alfredo Jaconi, continua sendo um mandante chato. Foi ano passado, assim como o Vitória permaneceu na primeira divisão, tendo seu mando de campo como fator essencial. É aquele jogo que você bota todo ano como possibilidade de vitória fora de casa, mas na hora que chega o jogo no dia, meu irmão, sabe-se lá por quê, você não consegue. Assim, é um resultado... Já o Grêmio, esse do Grêmio, o Grêmio ainda abriu o placar, o Vitória teve que reagir no jogo, na verdade, né? O Grêmio vai ter que melhorar muito com o Mano, assim, muito, muito, porque senão, é como o Fred costuma dizer, o Grêmio é nosso, assim. Eu acho que o Grêmio é nosso esse ano, assim, na confusão ali, porque, meu irmão, são uns 5 meses sem se encontrar. Trazer o treinador campeão argentino, o cara não dá certo, em momento algum. Aí a mudança ser para Mano Menezes, que costuma arrumar casa, arrumou o Fluminense no passado, no fim das contas, para o Fluminense salvou, e aí, eu acho que o Grêmio o Grêmio entendeu logo, como o Grêmio já caiu, enfim, já passou por isso, ele entendeu logo que, meu irmão, jogou a carta de segurança na visão dele para o campeonato. A gente não vai conseguir muito esse ano, mas assim, vamos também flertar com a tragédia, não. Mas até que o Grêmio se recupere na competição, o Grêmio que jogou em Salvador era um Grêmio mau. Então, assim, a gente estava avaliando quando estava na análise do Sport, que o Bragantino hoje, mas o Bragantino tem que considerar o Bragantino que jogou contra o Sport, o Bragantino jogou contra o Sport, foi mal. O Grêmio que enfrentou, se o Grêmio melhorar, a gente não vai avaliar, o Grêmio melhorou, mas o Grêmio contra o Vitória, não, o Grêmio contra o Vitória era um Grêmio mal no campeonato. Então, considerando o peso do jogo do Juventude lá no Alfredo Jaconi, e da forma como o Grêmio veio para Porto Alegre, foi mal. Mas eu acho que o dano acaba não sendo tão grande, Fred, porque teve o ponto do Rio. No fim das contas, esse ponto do Rio, que não estava muito na conta... a campanha tá ok. Não, não estou falando nem da campanha, eu estou falando do dano do jogo contra o Grêmio. O dano real do jogo contra o Grêmio é de 1 ponto, se você quiser assim, porque o Vitória vinha de 1 ponto que não estava muito no script. E no fim das contas, também é preciso destacar que são 2 empates em 1-1, com o Vitória reagindo nos 2. Nesses 2 jogos, flertaram com 0 ponto. E ainda para completar, como você está vendo ali, são 4 jogos pontuando, meu irmão. Exatamente. Você se sente muito dentro do campeonato, né? Você se sente competitivo, pô. Você tá. Pô, são 4 semanas que você pontua. E as 2 derrotas é uma derrota de um jogo chato e a outra contra o Flamengo, onde você ainda perde ainda perde na reta final. Agora, a bronca, o curioso disso tudo é o revezamento que o Vitória está fazendo com a Sul-Americana, meu irmão. Aí é muito difícil de entender. O Vitória Sul-Americana é Z4 muito. Esse próximo giro do Vitória, quando a gente fala giro aqui, nessa meta de 6 rodadas, tá? Ceará fora, 2 confrontos diretos. Vasco em casa e depois o Clássico. Na verdade, assim, é uma sequência de oportunidade. Porque o Santos em casa, Cruzeiro em casa, tem que pontuar. Vasco e Santos. Caramba, Cruzeiro na 12ª rodada é muito no futuro para saber como é que o Cruzeiro vai. Mas veja só, agora, Ceará fora,
precisa um confronto diretíssimo. A gente acabou de falar o seguinte: o Vitória é 16º, mas tem um retrovisor violentíssimo com o Atlético, Grêmio e Santos. Aí tem o Ceará fora. O Vasco em casa, o Vasco é um time no Rio e outro time fora. Então é um jogo de oportunidade. Sem Segue treinador. Segue em Salvador para um clássico contra o Bahia e depois tem o Santos em casa. Vai ser daqui a 3 jogos, mas o Santos hoje é um dos times mais fracos do campeonato. Sequência de oportunidade aí para o Vitória. Dá para pensar em recuperar em pelo menos 8 pontos aí para equalizar 14 e cumprir a meta, né? E parar para o Mundial com a meta cumprida, possivelmente fora do Z4. O ideal era um 9, a partir de 9. Tentar trabalhar em cima de 9. 9 pontos, né? É, que aí deixaria ainda um positivo, né? Isso, o ideal é tentar 9. Mas 8 também, você pensar assim, ó, Não empate ofende. fora. Não ofende. Que eu acho 8 mais factível, assim. Você vence 2, empata 2, né? E seria muito estratégico ali. Veja só, um 8 empatando com o Ceará talvez seja melhor do que um 9 perdendo do Ceará. Sim, você segura. Porque o Ceará, se essa é uma tabela de oportunidade, a do Ceará é muito mais. Tá? A do Ceará é muito mais. E a gente vai tratar o Ceará depois. Agora, Castelo Silencioso. Tá só concordando, dizendo que a gente vai falar do Ceará, mas que tá no corte, cara, que tá ouvindo Vitória, só para não deixar o mistério. São 4 de 5 na sequência do Ceará. E com jogos acessíveis, como o próprio duelo com Vitória, que a gente considera bem acessível. O Ceará vai pegar agora o 16º, o 18º, o 19º e 20º. É só a sequência do Ceará. Tá sendo 3 jogos em casa. Agora, quando o time tá encaixadinho, tá competitivo, até Carlinhos faz gol, né? Como foi o caso do Vitória, né? É um atacante que a torcida não gosta, que não encaixou. Bate na cabeça do poste e entra. Exatamente, né? Se sentir no campeonato, estar no jogo, cria um ambiente completamente diferente. E foi comentado aqui, o Vitória puxa desde o ano passado uma torcida muito absorveu muito bem o tipo de campeonato e abraça o time nessa luta, né? Você não vê ali uma perseguição, vaias. A torcida do Vitória está muito encaixada com a lógica de campeonato do time, né? Acho que já veio até, Fred, treinada da época de Condé. Daquele futebol muito objetivo, no sentido, é bolinha aérea, garantia aqui, bola parada, aquele futebol muito subiu como campeão, mas foi um futebol que muitas vezes era na conta do chá em alguns jogos, no pragmatismo de Condé, então talvez o torcedor tenha se talhado, se formado nesses últimos anos, nesses últimos dois anos e meio, em cima disso, de saber que eu vou precisar entender que o sofrimento vai estar aí comigo sempre, mas que é essa maneira de eu sobreviver. É isso, tá? Deixa eu ver se temos alguns. Antônio Vinícius puxa aqui um tema que é Kaiser, perto de fazer sua estreia, tá? E o Elton Rato voltando contra o Ceará. Antônio Vinícius diz que os dois vão para o jogo. Já é uma encorpada. Veja só, o Elton Rato, convenhamos, esse ano a gente tratou como uma contratação mais do que precisa do Vitória, mas o futebol não acompanhou, né? Vai precisar jogar, porque de Kaiser já não sou, assim, eu não sou dos fãs de Kaiser, então vai depender, são 2 jogadores que vai depender muito do treinador conseguir resgatar. De Rato, de alguma maneira, mostrar o que se esperava dele pelos últimos anos de São Paulo, pela época do Atlético Goianiense, porque se você for ver, essa fase de Rato é a pior dele nos últimos anos.
Rato teve fases boas no Atlético Goianiense, na Série A, ok, com São Paulo, e ele no Vitória simplesmente é bem abaixo de todas essas. Então, se pelo menos ele conseguir igualar, já vai, de alguma maneira, aí ajudar o Vitória. E ver como é que se encaixa, como é que Kaiser vai se encaixar nesse time. Porque realmente é uma função que o Vitória ainda, por mais que a bola bate entre Carlinhos, mas é uma função que o Vitória precisa. É isso. Alguma observação, Cássio, para a gente fechar aqui a análise do Vitória? Fred, quando você estava falando ali dos 8 pontos, Vitória viraria com 14 em 12. Porra, não teria muito para reclamar não, viu? Não, é justamente a meta alcançada, né? Para 45. Mas pela tabela seria muito bom. Assim, eu acho que o bloco 2 é um bloco de oportunidade, mas a largadinha dele é chata, porque não é uma largada de oportunidade, é uma largada de confronto direto, que acaba dando outro peso. Antes de você enxergar a oportunidade, você enxerga um duelo direto pela sua meta. E é assim que eu vejo, tanto o Ceará quanto o Vasco. E o Bahia vai ser rivalidade, independentemente de qualquer coisa. E aí a gente vai para a tábua de salvação do Vitória. Tá? Tem salvação. Não, muita. Mas a gente vai observar onde estão os jogos, né? O Sport, por exemplo, tem 3 jogos na metade de cima. O Vitória tem 2. Mas, em compensação, o Sport tem 2 jogos na última linha. O Vitória só tem 1. Até aqui, o Vitória, dentro de casa, não enfrentou nenhum de seus adversários diretos. E fora de casa, enfrentou apenas um. E perdeu para o Juventude. E vai agora para o segundo jogo contra o Ceará. Lembrando que a nossa meta para esses jogos, para esses confrontos diretos fora de casa, a meta inicial é 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. O Vitória, ele precisaria, né, dessa. Se ele perde o Ceará, ele já não poderia mais perder nenhum jogo contra os adversários diretos fora de casa. Então, tem um peso aí esse confronto. No degrau de cima, o Vitória está muito bem nos duelos no Barradão contra os times que ficariam ali entre a 8ª e 12ª, 13ª, 12ª posições, tá? Os times do meio da tabela. A gente criou o objetivo de 7 pontos, o Vitória já tem 4. Venceu Fortaleza e empatou com o Grêmio, ou seja, precisaria de uma vitória contra Fluminense, Cruzeiro ou Santos. Vai ter Cruzeiro e Santos, tá? Justamente em casa. Então, no próximo giro, a gente já vai ter basicamente um desenho pronto aí desse recorte. Outro recorte que o Vitória já tem um estado avançado é aquele recorte mais difícil ali em cima, fora de casa, contra os times que lutam pelo G6, que ele conseguiu em um jogo, empatou contra o Atlético Mineiro. Lá em cima, onde a gente coloca quase que de forma simbólica esse ponto, só para não colocar 0, inclusive nossa conta aí é de 46 pontos, não é 45, justamente por esse bônus, o Vitória perdeu em casa para o Flamengo, que é algo absolutamente esperado e não tem dano nenhum. Ou seja, é uma tabela equilibrada do Vitória, equilibrada, em que os danos estão muito, muito equalizados. Muito equalizados. A derrota para o Flamengo lá está totalmente na conta e a derrota para o Juventude está totalmente na conta. Está na nossa conta. Ou seja, o Vitória não tem nada demais aí, justamente porque o empate em casa contra o Grêmio ele é compensado com os empates fora contra Atlético Mineiro e Fluminense. Nessa tábua de salvação, a situação do Vitória é relativamente segura, confortável, um time que cumpre, apesar de não ter cumprido a meta matemática de ter 7 pontos em 6 jogos, ele cumpre aqui no nosso detalhamento a sua parte, tá?